Quer entrar de vez no competitivo, aumentar suas chances de topar torneios ou simplesmente melhorar como jogador? Então faça o coach com o Paulo PRJ. O coach é feito de maneira totalmente online, onde você, juntamente com o Paulo, irão analisar os seus jogos, discutir sobre deck build e imaginar a melhor estratégia para o tipo de desenvolvimento que você quer. Pois é tudo feito sob medida de acordo com o que você pretende. Se você pretende jogar um regional, é feito um metacall de acordo com aquele metacall da tua região para aumentar a tua chance de topar, ganhar torneios. Se for para jogar um torneio a nível nacional, a mesma coisa, ou simplesmente para melhorar como jogador, entendendo o jogo de uma maneira geral, global, ou até para counterar os decks da sua local. Não importa o seu objetivo, o coach com Paulo PRJ é uma ótima solução para você crescer dentro do jogo. Então entre em contato com o Paulo através de suas redes sociais, marque um horário, faça o coach e melhore como jogador. Fala aí galera, eu sou o T e o caos começa aqui. E muito bem meus amigos, eu queria poder falar sobre mais um deck do meta. Pode parecer manjado da sua parte, você pode imaginar isso, mas eu quero falar especificamente sobre o deck de Brave Tenyi ou Brave Sword Soul, chame como você quiser. É mais um dos decks que usa a vertente de Brave Token, na verdade, né, como uma das principais e mais fortes engines aí a serem utilizadas nesse formato. Se você não sabe como Brave Token funciona, dá olhada nesse vídeo que eu falei especificamente sobre a engine de Brave Token, mas no início do formato, nós imaginávamos o metagame de uma forma. Se você não viu, dá uma olhada das minhas lives que eu fiz e na minha previsão de formato que eu fiz aqui em cima, onde muito do principal deck do formato era apontado como sendo o Phantom Knight. Uma parada que eu falei e muita gente falou também é que imaginava-se que o Phantom Knight até podia ser o deck mais forte. E eu acho que até de fato ele pode ser. A questão é que o Phantom Knight é muito ruim do segundo. Ele é muito forte do primeiro, tem um volume de jogo muito bom, follow-ups absurdos, mas no segundo ele é o pior de todos os decks do competitivo. Isso automaticamente faz com que não seja viável usar ele dentro do meta num formato, tá ligado? Num torneio, por exemplo. Faz com que automaticamente ele caia bastante em uso. Tanto que no torneio que teve, né, no ICS que rolou aí no último fim de semana, o Phantom Knight foi muito pouco utilizado em detrimento de outros decks. Aí, de lá pra cá, surgiram algumas anomalias, como por exemplo, o deck de Elvish, o deck de Based, vários decks nesse sentido, né, o Elvish com Brave Token, com tudo, o 7, né, chame aí como quiser. Mas esses decks começaram a aparecer. O Virtual World passa a usar a engine de Brave Token, o Prankids, que é um dos melhores decks do momento usando a engine de Brave Token. Mas assim, esses decks de Good Stuff ficaram extremamente populares, mas quando começamos o formato, não imaginava-se que esses decks existiriam. Agora, eles saíram do nada? Eles nasceram absolutamente do nada? Claro que não. A gente tem uma base anterior pra poder olhar, e essa base é o Brave Tenyi. Se você não tá ligado no que eu tô falando, fica aí e acompanha comigo, porque o assunto de hoje é esse, falar especialmente sobre o Brave Tenyi e como ele influenciou o metagame como um todo, mesmo sem que a gente enxergasse lá depois que a banlist dropou no começo, no mês passado, na verdade, no começo de fevereiro. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá! Caralho, não passou a transição direito, né? Mas foda-se. Enfim, muito bem, aqui, como vocês podem ver, eu tô aqui na decklist desses heróis aqui, né? Teve o último ICS que rolou aí no último fim de semana e alguns decks foram bens. Como, por exemplo, esse aqui é o Brave Tenyi. Como vocês podem ver, ele fez top 32. Se eu não me engano, nenhum outro Brave Tenyi ou Brave Sword Soul, chame como você quiser, foi tão bem assim no torneio. Teve um Sword Soul, mas puro, que jogou mais à frente, mas os decks com a engine de Brave Token que melhor performaram, na verdade foram muitos. Inclusive, eu tenho um reporte que você pode ver aqui em cima, onde dos top 16, 12 usavam Brave Token em algum lugar. E dentre eles você tinha o Cyberse Eldritch, por exemplo, né, o Cyberse Eldritch, o Brave Token, o Virtual World, principalmente o Prankids, teve alguns Phantom Knight também, alguns Drytron completamente aleatórios, mas teve, né, o campeão, que é esse aqui, o Based, que tava usando a engine de Punk também, e tudo que o deck pode usar, né? Como vocês podem ver, eu já falei várias vezes sobre isso no canal, se você não sabe, dá uma olhada aí, né? A engine de Rose Dragon, a engine de Magician Souls, a engine de Brave Token, a engine de Punk, nesse caso, pra te ajudar a chegar no Fiber, Snow, Destrudos, Mare com Yazi, uma mini coisinha de Tenyi, já que você só usa os Vishudas aqui, um montão de Hand Traps, um montão de carta Starter, né? Um montão de carta Spell boa. É isso, basicamente é isso, é um Good Stuff deck. Aqui, esse deck, que é o mais próximo de ser o Brave Tenyi, é mais ou menos essa vibe, tá? A diferença dele pro outro lá, por exemplo, esse deck não usa Magician Souls, afinal de contas, a quantidade de Spell Trap que você tem aqui é muito limitada e você só vai conseguir fazer o Magician Soul ser bom se você tiver a engine de Brave Token, então melhor não arriscar. E você usa uma engine lineup grande de
de Tenyi, né? Você usa aí 9 Tenyis, tá? Isso é uma engine grande. Você usa uma engine boa aqui de Rose Dragon. Acho até que deve estar faltando um Rose Dragon aqui, mas enfim. Você usa uma engine grande, uma engine normal de Rose Dragon, né? Com 3 do Red Rose, 1 do Rox. Você usa a engine de Fibe, obviamente, porque tem o 001 aqui. Usa o Destrudo, usa a Snow, usa a engine de Brave Token aqui, né? As Spells, enfim, o Equipe, a Basal Shoot, Foolish e Teleport, porque é a tua engine de Synchro. E aí você consegue invocar a Hand Trap, que no caso é o Ogre, não tem ninguém pra você invocar além disso. E o deck é isso, tá? E aí, você tem também o aparato de usar o Sword Soul. Porque como eu já fiz no meu vídeo falando sobre como o Sword Soul joga, através da engine de Tenyi, você chega no Sword Soul e faz o Fiber. Porque quando o Sword Soul dá o efeito, mesmo sem precisar de Brave Token, tá? Quando o Sword Soul dá efeito, ele cria um token do lado do Thunder. Mas enquanto aquele token Thunder tá face up, você só pode fazer Synchro, não pode fazer Links. Então você não consegue fazer o Fiber. Pra fazer o Fiber, você vai precisar usar o Adhara, que é o Tenyi mais importante por ser Thunder. Daí você faz o Adhara, faz jogada de Fiber, faz a Aurora, faz os 3 tokens, faz o Yasuo, a Aurora mata o token. Se você tiver extendo, você vai fazer um Barone antes, enfim. E aí você consegue chegar no Sword Soul, sem precisar necessariamente comprar ele, fazendo com que o teu deck seja muito menos vulnerável. Isso começou como um esboço aqui pra gente no TCG, tá? Como um deck de Sword Soul, como todo mundo já conhecia, com a lineup gigantesca, com as Emergency buscando o Sword Soul. Você queria ter Sword Soul na mão, mas você combava de Fibe antes de fazer o Sword Soul, porque o Fibe ia chegar no Yasuo e o Yasuo ia chegar no Sword Soul, e isso, se o cara tivesse alguma coisa, você tinha push pra dar. Era uma jogada pra poder diminuir a fragilidade do teu deck e aumentar o volume de jogo que você tinha. E era uma ideia interessante, mas que ficou bem low profile no formato passado pré-Banlist. Com agora a inserção dessa nova Banlist, a galera parou de jogar um pouco com o Sword Soul, viu que faltou poder e passou a usar muito mais nisso aqui. E o Sword Soul não é mais uma carta que você quer comprar, é uma carta que você quer só invocar do deck. Tanto que você não usa Emergence, alguns decks não usam Moe, outros usam Moe também, tá? Mas você só vai usar no mínimo, quer dizer, no máximo, um Taiá, um Longyan e uma da Moe e um Blackout. No máximo isso, cara, no máximo, um de cada carta. E não usa o Emergence. Você não quer buscar o Sword Soul pra mão. Você até quer, que pode ser o Longyan, pra poder invocar ele da mão, descartando algum dos Wyrm, por exemplo. Mas você quer essas cartas como sendo cartas de utilidade, pra você buscar do teu deck. O que você quer na tua mão são os Tenyi pra entrar pro Special, inclusive o Adhara, que é Tânia. Você quer os Teleporte pra invocar um Tânia do deck. Você quer a Engine Brave Token, você quer os Rose Dragon. Basicamente é isso que você quer. O resto é Hand Trap pra ser defesa. O Sword Soul é uma carta que você busca no teu deck. Então isso aqui foi uma virada de chave gigantesca pra esse formato. E essa foi a base do deck que começou a fomentar os outros Based da vida, né? Tanto que a Engine de Rose Dragon passou a ficar popular derivada desse deck aqui, né? E assim, por que eu tô falando desse deck? Se você viu só o formato atual, você deve ter percebido que os outros decks fizeram mais sucesso antes desse aqui. Esse aqui não conseguiu absolutamente nada. Mas aí é que entra os nossos queridos amigos do Oriente de Olhinhos Puxados. Porque no OCG isso já é realidade tem um tempo. Esse aqui, deixa eu ver qual do. Esse aqui é o Road of the King 0 do metagame. Ou seja, depois da banlist deles de dezembro, tá? Eu fiz vídeo sobre isso aqui no canal, inclusive falando sobre o mundo pós o banimento do DPE, porque lá eles baniram a Fusion Dash na verdade, né? Então, aqui foi o primeiro reporte que teve. Se a gente olhar aqui em cima, olha só, o Metagame Breakdown reporte 0. Você teve aqui a Branded Despia, né, o Eldish e o Brave Tenyi. Era o combo melhor representado. E ele se manteve assim por muito tempo. Então isso aqui, lá em dezembro, foi o deck que foi utilizado no OCG, porque ele já tem a engine de Brave Token há muito tempo. A gente obviamente não tinha ainda, então não tinha como imaginar esse deck, mas a gente jogava com o Sword Soul mais puro, né, como sendo o Sword Soul e o Tenyi, e o Sword Soul sendo a válvula motriz daquele deck. Mas essa aqui é a base do deck que a gente usa hoje, e já está sendo usado no OCG desde dezembro, depois que o DPE foi banido como sendo o principal combo por lá. Esse é o primeiro reporte, como vocês podem ver, a engine de Brave Token lá é hitada, porque você tá com a Aquamancer A2 e tá com a Aramécia A2, isso na primeira banlist depois do lançamento do Brave Token, o que me faz pensar que com alguma certeza eles vão ser mexidos aqui também em breve, os Brave Token, não pra matar, mas pelo menos algo assim, né, 2 Aramécia com 2 Aquamancer, eu acho que já ajuda um pouquinho aí, apesar de eu achar chato, mas enfim, não tem o DPE, é verdade, mas porque lá a Fusion Dash não existe, porque ela foi banida, então é uma diferença que nós temos aqui, que é bem mais forte do que esse deck não tem, mas esse deck, apesar de ter estrutura muito parecida, como vocês podem ver, o cara tá usando 2 do Griffon, porque o Griffon é muito importante, porque ele é um nível 7 que entra por Special, junto com o normal sumo de um Rose Dragon, é absurdo, porque aí você vai poder fazer o Barone já de cara trigando o Rose Dragon, ou então o normal sumo de o Special do Griffon, né, e o normal sumo aqui do Jet, por exemplo, cadê, mano, qual é que é a parada? Ah, o que eu ia falar? Do Adhara, né, perdão, é o Adhara, e junto com o Adhara vira o Xiaofeng não, o Grandmaster, e aí você já conecta mais cartas aí, né, na tua jogada. Então, assim, ele é muito importante, mesmo sem
negar sempre. Mas enfim, Aquaman, essa engine toda de Tenyi. Aqui você, como você pode ver, a engine de Sword Soul, a engine de Rose Dragon, do jeito que a gente usa aqui. Lá eles têm o Olion, a gente não tem. Lá eles têm o Jet Synchro, a gente não tem. Então eles usam essa engine muito melhor de Synchro, que a gente não tem por aqui. Maxi e Ash, obviamente, né? Veiler, e aí eles usam a engine de Brave Token, o Basal Shoot, Holley de Crossout, porque existe Maxi, Foolish, Blackout e Impermanence. E se você percebeu, tem um plus, porque aqui eles usam o Jato e o Xiuen, eu acho que é o nome desse bicho, eu não lembro, que é os Yanzing, além, claro, da Nine Pillars, que é a Counter Trap. Isso porque por lá existe o Synchro 5 chamado Denlong. E isso muda bastante, mas a ideia é a mesma. Lá eles têm Denlong, nós não temos, mas nós temos DPE e eles não têm. Em relação a push, a jogada de push, obviamente o nosso deck é melhor, porque apesar de lá ele tem um Omni Negate que faz o deck ser absurdamente forte, mais forte do primeiro, mas maluco, foda-se, aqui a gente faz Scythe DPE em todo o deck que usa essa engine. É muito forte, tá ligado? Mas, como vocês podem ver, essa é a base, esse é o esqueleto, e foi aqui que nasceu tudo. Com certeza foi daqui que saiu a base pro deck de Cyberse, Eldritch, Brave Token e também do Based, que é um dos decks, um dos mais populares do nosso formato atual, né? Ele é um dos mais populares. Se você não viu, vê a minha tier list que eu falo mais ou menos sobre esses decks aí. E aí, esse aqui é o último reporte do OCG, que é o reporte 7 e 8, que é referente ao mês de fevereiro, onde o Branded Desper continua como sendo um tier 1 imponente por lá, se mantendo sólido. Inclusive, se você se pergunta, hoje o Brave Token é usado em todo o deck no TCG, qual é a próxima grande engine? Já que o Dragon já foi uma delas, o DPE vem sendo também, e agora o Brave Token muito mais popular do que o DPE. Bom, a próxima é essa aqui, é a Branded, tá? Então se prepara, vai ter outra coisa splashable por aí. Lá no OCG ele tá se mantendo muito relevante desde dezembro, que foi quando o deck começou a ser usado, né? E depois do banimento do DPE, é claro. Seguido pelo Adventure Tenyi, ou Brave Tenyi. Então, o deck se mantém relevante mesmo assim. Se você for olhar aqui embaixo, a gente vai notar uma diferencinha, né? Que é o seguinte. Esse aqui é o novo melhorado deck deles por lá. Não sei se isso vira tendência por aqui, sinceramente não sei, mas como vocês podem ver, continua usando dois do Griffon, dois da Aquaman. O Protoss, que não tá banido por lá, eles começaram a usar, pois é, porque é absurdo, e pra gente já tá banido, graças a Deus. Além disso, você tem aqui 3 só do Vishuda, mais uma Ashuna e uma de Hara, somente eles diminuíram essa lineup aí, só estão usando o Xien. Deixaram de usar o Jato, que faz todo sentido. O Jato é horroroso, descartar duas cartas pra invocar o Yanzen no deck, meu Deus do céu. Além disso, o Souls Dragon, o Olion continua se mantendo, tananã. A engine de resto é basicamente a mesma. Só que aí mudou eles usam Tomahawk ainda, cara. E o Griffon é muito importante por isso também, tá? Griffon Vishuda faz Tomahawk e faz uma lineup de tokens absurda. Além disso, cara, você tem uma cartinha aqui de Brave Token, que é estranha e que não existe ainda pra gente. Só preciso ver o nome do bicho, cara. Calma aí que eu não lembrei de pesquisar isso aqui antes. Se o meu Yu-Gi-Oh! Pro me permitir, e eu espero que ele permita, eu tô pesquisando aqui rapidinho. Brave Token. Caralho, ele não vai deixar. É Adventure Token. Tá, é Illegal Knight, tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir adicionar aqui pra vocês verem a tela. A tela, meu Deus do céu, mano. Eu achei que eu ia fazer o vídeo bem organizado. Não... Captura de janela, aí, captura de janela, beleza. É esse cara aqui, tá? Illegal Knight. Ele é um monstro que não existe ainda no TCG, mas que existe lá no OCG, claro, né? Por isso que eles estão usando. E aí a galera incorporou esse cara no deck, certo? Como vocês podem ver, o efeito dele é o seguinte: durante a main phase, se você não controla monstros, ou se você controla um Brave Token, um tokenzinho da engine, né, você pode fazer special desse card da tua mão. E aí, se você controla um Brave Token, você vai poder ativar o efeito desse brother, escolher até 2 cards que seu oponente controla. Tome o controle, dê o controle desse card pro oponente, e se fizer, retorne os alvos pra mão. Ou seja, você tem uma interação extra, tá? Você tem uma interação extra com o seu oponente, usando a engine de Brave Token. Não é suficiente só você ter os Griffon, tá ligado? Ainda tem esse cara. Ele também é nível 7, o que ajuda muito a gente de Tomahawk lá no OCG. E também, como vocês podem ver, ele tem uma interação, porque você pode escolher 2 cartas que o bicho controla, você dá o controle desse bicho pro oponente e volta 2 cartas dele pra mão. Se for um monte do eixo, então, um abraço. Brave Token, como tem muito, volta o token pra mão.
E esse monstro é interessantinho. Em algum momento ele pode voltar a ser, ele pode vir a ser usado aqui quando for lançado. Lá pra maio, provavelmente ele vai ser lançado. Mas por enquanto, ele já é uma realidade lá no OCG. Então, meus amigos, isso aqui é pra mostrar pra vocês mais ou menos isso, tá? Essa é a ideia desse vídeo. Esse deck aqui, o deck que a gente vê hoje jogando com a gente Brave Token, Good Stuff, 60 cartas e o caralho, é derivado daqui. Tem um resquício disso em alguns torneios. No Hater DB a gente vê também, de vez em quando, os caras jogando com esse deck que é o Brave Sword Soul, deve ficar mais fácil de chamar de Brave Tenir, que usa uma lineup grande de Tenir, os Sword Soul são muito pequenos. A parada de diferente com relação aos outros decks de Good Stuff, por exemplo, além de preservar, como chegou do OCG, mas é que você não usa o DPE, tá? Nesse deck aqui você não usa o DPE, e aí você pode ver como uma desvantagem e tal. Tudo bem que esse cara aqui usa Snow, mas o Based também usa Snow, mas ele usa menos cartas. O fato de ele usar menos cartas faz com que ele veja muito mais o side deck dele, e no caso aqui ele usa um total de 9 hand traps nesse deck. Talvez você pode acochambrar um pouquinho ali, tirar uma coisinha ou outra pra caber 10. Não sei se dá pra caber 10 ou talvez um pouco mais, eu não sei. Mas ele usa 9 hand traps, pelo menos a matemática faz com que todo jogo ele veja pelo menos uma. Tudo bem que elas não são altamente impactantes, tipo assim, você vê um Ash, dá um Ash no oponente, dificilmente ele vai brincar. Um Ogre pode até te ajudar com a Jade Brave Token. Um Veil, provavelmente ele não vai brincar também. Então assim, mas você consegue ver melhor o teu side, tá ligado? E aí consegue ver muito melhor o Token Collector, que é muito impactante nesse formato, além de cartas Going Second, que os decks de 60 cartas definitivamente não veem. Eles precisam levar muito mais no sapato as partidas. Esse deck menos, porque como ele tem menos cartas, ele vê com muito mais frequência o side deck dele. E assim, é interessante. E eu só tô aqui pra te mostrar porque esse deck foi o ponto de partida pro caos que a gente vive hoje, que foi uma importação do OCG. Geralmente, tem essas paradas, né, que geralmente o jogo do OCG é muito diferente do nosso, de fato é, mas o Sword Soul, que jogou lá e reinou um tempo no formato, foi muito diferente do que o que veio pra cá. Eles jogaram de um jeito lá, como um semi-control mid-range. Nós tivemos que jogar o Sword Soul muito combo, senão não dava pra aguentar o meta daqui. E agora eles passaram a usar isso lá, tudo bem que com cartas diferentes, né, como por exemplo, eles não têm o DPE, nós temos, eles têm o Lion Jet 5, nós não, mas eles passaram a usar lá e a gente importou pra cá. E expandiu essa parada, porque aí tem o Based, tem o Set, tem muitos outros decks derivados dessa aqui, mas essa é a base e esse é o início do caos. Então, se você não sabia disso, bom, agora você sabe. Muito bem, meus amigos, mas por hoje é isso. Eu espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado, comenta o que achou. Se gostou do vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. É isso aí, valeu, falou, meus amigos, e até mais!